Jesus. Peça para que o Mestre, ele fique em sua companhia sempre. A sua presença é algo muito importante, imensurável, maravilhoso. Hoje a palavra que eu quero trazer a vocês, o título é uma pergunta que o Senhor Deus fez a Salomão. E esta pergunta eu, assim, exponho a vocês. O que queres que eu te dê? Essa foi a pergunta que o Senhor Deus fez a Salomão. Ele disse: pede-me o que queres que eu te dê? E aí eu pergunto, se você tivesse a mesma oportunidade de Salomão, o que você ia pedir? Só Deus sabe o que cada um ia pedir. Por mais, muitas vezes, por mais que um sonho, ou por mais que uma coisa seja tão simples aos olhos de outrem, mas isso deve ser respeitado. Cada um, com certeza, se tivesse esse privilégio assim, de pedir no momento e ser atendido, faria o pedido. Porque aqui mostra, no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, a conversa, o diálogo, a revelação que Salomão recebeu do Senhor falando com ele. Ou seja, então a palavra aí, pede-me o que queres que eu te dê, foi dirigida a Salomão. No Novo Testamento nós temos uma promessa. O Senhor Jesus, ele diz, João 15:7. Se estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser e vos será feito. Mas aí tem a condicional: se eu estiver no caminho do Senhor, na presença de Deus, e se Ele tiver misericórdia de mim, ou me tiver no coração dele, aí é outra coisa. Agora aqui mostra um encontro que o Senhor teve com aquele que ia governar Israel, e que esse rapaz, Salomão, para dizer algumas características dele, ele era tenro, ele era muito gentil, não era homem de guerra como seu pai, não tinha pulso de um líder, ele tinha receio, tinha medo, ele era assim muito calmo, pacífico, tranquilo. Como diz, quem olhava dizia assim: dá para ser, vamos dizer, da nobreza, mas não na realeza ser um rei. Mas acontece que quem escolheu ele foi Deus. E o Senhor escolheu ele desde que nasceu. E ele nasceu de quem? De Batseba e Davi. Ah, mas eles não pecaram e veio aquela coisa toda? Sim, claro. É claro que pecaram, é claro que fizeram muitas coisas. É claro que pela lei era para ser apedrejado, mas também é claro que Davi se humilhou na presença de Deus. É claro que ele se arrependeu. É claro, porque isso foi confirmado pelo profeta Natan. É claro que Davi não ia fazer de novo. E com isso o Senhor depois dá outro filho a Batseba, porque o primeiro, que era fruto assim de um pecado, foi tirado, mesmo inocente. E depois o Senhor dá um segundo filho, que é Salomão. Só que Salomão, este nome foi dado por Davi. Mas o nome que Deus deu a Salomão não era Salomão, era Gedidias. E esse nome Gedidias significa amado pelo Senhor. Então, com este amado pelo Senhor, quando estava prestes a tomar posse do trono, porque o seu pai já tinha partido, lhe deu as instruções, deu a ele também tudo
construir o templo, ou seja, grande era a obra que Salomão ia fazer. Agora ele precisava estar à altura da obra, mas a altura da obra requeria mais do que habilidades humanas, e sim a dependência total do Senhor, porque a obra que ele tinha para fazer não era dele, a obra que ele tinha para fazer não foi ele que pediu, a obra que ele tinha para fazer não era algo humano, a obra que ele tinha para fazer era da parte de Deus. E quando é as coisas do Senhor nosso Deus, às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa maneira, mas temos que aprender a depender do Senhor. E aqui, versículo 1 diz: Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino. O Senhor, seu Deus, era com ele e o magnificou grandemente, ou seja, ele se esforçava para dar o melhor de si, ele se esforçava, mas ele não era igual ao seu pai Davi, e nem era obrigado a ser. Ele era obrigado, sim, vamos dizer, de uma certa forma, a servir o mesmo Deus se quisesse ter êxito. E ele teve muito tempo na vida dele, mas depois desviou-se só o Senhor na causa. Mas no início, ele amava o Senhor, Salomão. E aqui, versículo 2, falou Salomão a todo Israel, os capitães de milhares, das centenas, dos juízes e todos os príncipes em todo Israel, chefes do país. Ou seja, será que esse país não era, vamos dizer assim, democraticamente? O Senhor fez poderoso? Era. Para ter assim milhares de príncipes e de chefes e de capitães e de juízes. Olha o que Deus tinha feito com a nação, uma coisa muito extraordinária. E aqui diz: e foram Salomão a toda a congregação com ele ao alto em que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação do Senhor Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que indaga e diz assim: Deus não precisa de templo físico. Deus não habita em casa humana. De certo, Estevão falou isso. Deus não habita em templos humanos. Porque não caberia a sua glória. Mas tem uma coisa, fica sabendo, que a construção de um templo, como diz, quem pediu para Moisés construir a tenda no deserto foi o Senhor. Para estar ali, como diz, quem ali deu as instruções a Davi para construir o templo foi o Senhor. Então não vem com essa não. Porque a Bíblia diz em Hebreus 10:25 que é para congregar. Vê que vai se aproximando aquele grande dia. E alguém diz: eu sou igreja, eu sou igreja. Sim, é verdade. Mas acontece que a igreja precisa se reunir no templo. Porque o Senhor tem cada igreja que verdadeiramente segue a sua vontade, a sua presença. Ele tem como a propriedade peculiar, particular dele. Está escrito lá em Malaquias, só ler. Então o Senhor tem como a propriedade dele. Ele vistoria, vê tudo. Absolutamente tudo. E aqui Salomão, ele foi, como diz, até a tenda, ali próximo onde estava a tenda, que Moisés, servo do Senhor, havia construído no deserto. E não foi ideia de Moisés, não foi ideia de Datã, nem de Corão, nem de Abiú, não foi ideia dos sacerdotes, foi ideia do próprio Deus. O próprio Deus quis que construísse uma tenda para ele e pronto. Aí aqui, mas Davi tinha feito subir a arca do Senhor Deus em Kiriat-Jearim, ao lugar que Davi tinha preparado, porque lhe tinha armado uma tenda em Jerusalém. Ou seja, glória a Deus, a arca do Senhor
que ele tinha pedido para fazer, a pequena arca, que significava como se fosse a presença do Senhor com o povo, simbolicamente falando, porque o Senhor designou assim, como diz, não estava ali no templo de Moisés, porque Davi, com muito cuidado, pediu para que fosse removida, visto que tinha, como diz, perigos e filisteus e tudo mais, e pelejando, e que inclusive levará uma vez. Então aqui, versículo 5, versículo 5, também o altar de cobre, que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação visitavam. Ou seja, esse Bezalel fala no Velho Testamento. A Bíblia diz que o Senhor encheu ele do Espírito Santo para que ele fosse um excelente artesão. Ali, louvado seja Deus, ele e mais outro, para serem excelentes artesãos. Louvado seja Deus. Versículo 6, Salomão ali ofereceu sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Aí eu pergunto para quem queria ouvir o Senhor dizer assim, chamar pelo nome e dizer, pede o que queres que eu te dê. Aí eu pergunto, até que ponto está o seu entrosamento com o Senhor Deus? A sua comunhão, a sua credibilidade, ler a Bíblia, o seu temor. Não é temor de ter medo do inferno, é temor de respeito. Até quando? Quantas vezes você fez algum sacrifício? Sacrifício de quê? De oração, de jejum, não é de matar animal não, porque isso aí o Senhor deixou, como diz só no Velho Testamento. No Novo Testamento, como diz para nós cristãos depois, como diz de Atos dos Apóstolos, deixou para nós não, isso aí não. Mas, como diz, hoje não precisa de oferecer animais, porque o Senhor já é o Cordeiro que deu a vida por nós. Mas aí eu pergunto, algum sacrifício você já fez para o Senhor? Aí alguém diz, como assim? De orar? Já. Jejuar? Já. De, como diz, teu joelho com marcas? Eu tenho. Eu digo certo. Aí eu digo, mas de crucificar os desejos da sua carne, você tem feito esse sacrifício? Esse é um sacrifício tremendo, de crucificar o ego, de seguir a vontade do Senhor e de ficar quieto esperando, e não ser um Saul da vida precipitado, fazer um altar de todo jeito e entregar ali e querer ali que o Senhor ouvisse e o abençoasse, desde que o altar é para ser feito pelo sacerdote. Então, não é só sacrifício externo. Um coração compungido, quebrantado, agrada muito ao Senhor nosso Deus. Certa feita ele fez uma pergunta que ele mesmo respondeu. Ele disse, para quem olharei? E depois ele mesmo disse, para o aflito, o contrito de espírito, para o que treme e teme diante da minha palavra, para esse eu olho. Eu volto minha atenção. Pronto. Então não é só o externo para fazer bonito. Não é só o externo e filmar por aí, que está não sei aonde, que está em monte, que está em isso e aquilo.
Quer ser herói? Quem é herói é Jesus, tá certo? Se você faz, louvado seja Deus. Mas não precisa alardear, não. A obra de Deus não é assim, não. A gente alardeia o evangelho. É assim. Não é se está num lugar, se está em outro, se está em monte, se está pagando preço, se está chorando. É porque isso, é porque aquilo, é porque aquilo outro, contando assim, fazendo coisa dessa maneira. Prega a palavra, pelo amor de Deus. Vai orar, vai clamar a Deus com sinceridade, independente se receba alguma coisa do Senhor de alguém, se não receba. Vai fazer a obra de Deus, como é para fazer? É porque tem gente que quer ser astro, quer ser herói. Quer ser herói? Ninguém pode ser herói não, porque ninguém tem o calibre de, como diz, fazer um sacrifício qual o Senhor Jesus fez para a nossa redenção. Tá certo? Aqui Salomão ofereceu 1000 holocaustos. 1000. Não foi 100 não, foi 1000. 1, 0, 0, 0. 1000. Para quê? Para o Senhor falar com ele, para adorar ele, ao Senhor. E tem gente que por tão pouco se queixa, tem gente que por tão pouco quer deixar o Senhor Jesus. Tem gente que passa lutas e provas sim, mas como diz, não ora para sair delas, não ora para que o Senhor pegue. Aí diz assim, Deus não está vendo, tu tá, mas eu digo, vem cá, e Deus não mandou orar não mandou jejuar não mandou ler a palavra dele não mandou nós clamarmos a ele não mandou não, mandou. Não podemos ter um comportamento insolente. Aí naquela mesma noite, depois que Salomão ofereceu 1000 holocaustos, aí o Senhor perguntou a ele, apareceu a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz versículo 7, naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse, certamente foi em revelação, em sonho. Louvado seja Deus. Pede o que quiseres que eu te dê. Eita, que pergunta! Ainda muita gente ia aproveitar. Eu quero ser rico. Outros iam dizer assim, eu quero ter saúde. Outros iam dizer, eu quero ter imortalidade. Outros diriam assim, eu quero ter poderes. Outros diriam assim, eu quero ser invencível. Outros diriam assim, eu quero que meus inimigos se afundem e morram todinho. Mas Salomão ele pediu diferente. A Bíblia diz, versículo 8, Salomão disse ao Senhor Deus, tu usaste de grande benevolência com Davi meu pai, e a mim fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Olha como estava Israel, um povo numeroso como o pó das terras, ou seja, como o grão da areia da terra, viu? Olha como estava poderosa a nação no Senhor, próspera. Dá-me, pois, agora, Senhor, te peço sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante o povo. Porque quem poderia julgar este tão grande povo? Então disse Deus a Salomão, porquanto ouve isto no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda, honra, nem morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria, conhecimento, para poderes julgar o povo, sobre o qual eu te pus rei. Sabedoria e conhecimento te serão dados. Louvado seja Deus. Te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes
antes de ti teve, e nenhum depois de ti terá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor deu a ele? Deu. Aí quem não tem entendimento vai dizer, mas que coisa. De que vale sabedoria e conhecimento? Aí uns poderiam dizer assim, sem dinheiro. Mas Salomão já tinha riqueza, magnificência, esplendor. E quem não tem? Quem não tem com a sabedoria, inteligência e a graça de Deus, pode alcançar muitas coisas que deseja na terra. Agora, se não tiver sabedoria e não tiver inteligência, aí tá ruim. É assim. Então, ele pediu aqui sabedoria e conhecimento. Parecido com os pré-requisitos que teve na vida de José, para Deus exaltar a José. O próprio Faraó disse assim: acharíamos um homem como este, em que tem o Espírito de Deus? Pois eu quero dizer que não tem ninguém como você, José do Egito. O homem tinha o quê? Ele tinha sabedoria, era cheio do Espírito Santo, tinha sabedoria e era ajuizado. Sabe o que é ajuizado? Sabe o que quer dizer ajuizado? Não precipitado. Sabe o que é ajuizado? Como diz, amadurecido. Sabe o que é ajuizado? Que sabe seu lugar. Sabe falar as palavras na hora certa? Fechar a boca na hora certa? Sabe o que é um ajuizado? Que não é doido, que não é maluco. Mas não é doido e maluco de jogar pedra, é doido e maluco de fazer as coisas erradas. E depois quer que Deus tire da enrascada, porque antes de tudo o Senhor avisa e a pessoa não ouve. Então é assim que é as coisas. Salomão pediu sabedoria e conhecimento, vinha gente do mundo inteiro aprender com ele, porque o que estava nele era do Senhor, era oriundo do Espírito Santo. Quer que a vida melhore? Quer parar de dar, como diz, quer parar de dar tantos passos errados na vida? Quer parar de se achar, como diz, entrar na autocomiseração, dizer assim, eu sou sem sorte, eu nasci, parece para nada, a vizinha tem, eu não tenho, estou na igreja e não tenho, a vizinho da igreja foi favorecida, eu não fui favorecida, eu não fui favorecido, quer pegar essa ladainha toda? Busca o Senhor Deus com seriedade. Agora não vai alardear não, tá certo? Estou jejuando, estou orando. Eu agora vou virar poderosa. Aí Deus não faz nada. Porque está alardeando para aparecer? As coisas com Deus é mistério, é em silêncio, é em respeito, é em reverência, é em temor. Por isso que começa de dentro para fora, para depois ser de fora para os confins da terra. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, na tua presença, Senhor Jesus, te peço a tua bênção, seja o Senhor conosco, nos livra do mal e nos fortalece. Meu Deus, nos abençoa, repreende toda a força do mal e nos dá vitória, em nome